Em toda filosofia, há um ponto no qual a convicção do filósofo entra em cena, ou, para falar na linguagem de um antigo mistério, adventavit asinus, pulcher et fortissimus. Do simples ato de devolver o troco errado na padaria, a decisão complexa de escolher, diante da Covid-19, entre qual dos pacientes priorizar na entrega dos respiradores, nesses dois exemplos e na esteira de muitos outros que poderíamos enquadrar aqui, o que se trata, de fato, é por que e como agimos. Esse tipo de drama humano, em que se busca entender o porquê e como agimos, é o que se enquadra naquilo que poderíamos chamar de ética e moral. Ao longo da história da filosofia, esses dois termos tiveram distinções diferentes e, dependendo da cultura e da língua, receberam uma série de designações e variações dos termos que dificilmente poderíamos dar uma definição específica, genérica, que completasse a totalidade dos significados desses termos. É assim que, por exemplo, vamos ter em grego dois tipos de ethos e ethos. Por outro lado, em latim, vamos ter mores e moralitas. Em francês, morale e ethique. Em alemão, Sitten, Sittlichkeit e Moralität. Nessa diversidade de termos, que muitas vezes foram usados como sinônimos, dificilmente encontraríamos um consenso ou uma única definição do que seria ética ou moral. Tanto é difícil definir esses termos, quanto depende do autor, do contexto e da linguagem que ele está sendo utilizada, teríamos diversidade de variações e significados tão específicos quanto as culturas fossem mais específicas. Apresentado o problema da dificuldade de definir genericamente os dois termos, a gente poderia considerar uma definição relativamente geral para que didaticamente possamos entender do que se trata e qual a dimensão desses dois conceitos ao longo da história da filosofia. Quando falamos de moral, estamos querendo dizer algo relacionado a costume, que vem da palavrinha mores, que significa basicamente regras ou normas estabelecidas por uma comunidade ou civilização específica. Essas regras e costumes, além de serem transmitidas de gerações para gerações, elas têm as características de ser, por exemplo, primeiro, imperativas, ou seja, é uma espécie de tu deves, uma obediência, uma obrigação. Esse conjunto de regrinhas busca uma melhora na convivência humana daquela específica comunidade em questão. Essas regras, elas eclodem dos valores próprios de uma cultura específica. E por último, essas regras, elas têm um valor histórico, ou seja, elas sofrem transformações históricas ao longo da sua história. Em linhas gerais, a moralidade está relacionada ao costume. Um exemplo de similaridade linguística que podemos observar é o termo costume, como aquela roupa que vestimos para viver em sociedade. Exatamente como essa roupa, o costume ou a moral, ela é uma espécie de vestimenta comportamental que a gente usa diante dos outros, em comunidade. Por outro lado, a noção de ética pode ser entendida aqui de maneira genérica a partir de duas dimensões. A primeira é que a ética é uma prática da moral, ou seja, uma pessoa que está cumprindo as regras da moralidade da sua comunidade está sendo uma pessoa ética. Por outro lado, de modo mais específico, a ética é uma reflexão do fundamento dos valores de uma moral. Ou seja, a ética, e aí vem a especificidade da ética filosófica, ela é uma reflexão daqueles valores que fundamentam a moralidade, isto é, os conceitos básicos de bem e mal, uma reflexão sobre a essência dos valores de bem e mal. E é essa característica que vai possibilitar entender a ética como uma disciplina ou um campo de estudo da filosofia. Porque, diferente da moral, a ética é basicamente esse processo reflexivo diante do fundamento dos valores. Então a ética, nesse sentido, ela vai ser o motor, inclusive, das transformações que a moralidade possa vir a sofrer ao longo da história. Um exemplo simples disso é, por exemplo, a proibição do uso do cigarro em locais públicos no Brasil, que é bem recente. Por exemplo, supondo que uma pessoa fumasse normalmente o seu tabaco há 60 anos atrás, no seu cachimbo, e fumava nos locais públicos, no táxi,
táxi, no ônibus, em todos os lugares públicos. Isso era comumente aceito, era aceito pela comunidade sem nenhum problema. Passa-se um tempo, a partir de uma possível reflexão ética, cria-se uma lei. A partir dessa lei, que é uma regra ou norma registrada de modo escrito, as pessoas passam a modificar aquilo que era um costume aceito para um outro costume, para um outro hábito ou para um outro comportamento, e esse costume vai ser, ao longo das gerações, introjetado naquela cultura, ao ponto de, por exemplo, hoje, as pessoas que já nascem com essa lei estabelecida e com esse comportamento das pessoas relativamente aceito, essa pessoa já interioriza esse valor como parte da sua cultura. Ou seja, uma pessoa que convive com outras pessoas hoje não fumaria no ambiente público, porque isso já é um valor da própria comunidade que ela vive. Esse tipo de discussão geral permite um acesso ou um olhar específico ao tema para poder observar como os filósofos, ao longo de toda a história da filosofia, foram tematizando tanto a moral como a ética de maneira muito nuançada e repleto de variações de significado ao longo de seus sistemas filosóficos. Um exemplo interessante dessa relação exterioridade e interioridade que vai aparecer na discussão desses dois conceitos, ética e moral, temos no século XX o psicólogo da educação Jean Piaget, ao apresentar sua abordagem sobre a teoria cognitiva e toda a reflexão sobre o desenvolvimento das crianças, ele vai descrever estágios de desenvolvimento do comportamento das crianças. E a caracterização desses estágios parece, no âmbito da moral, um elemento interessante para a gente pensar o quadro geral disso que a gente está se perguntando, o porquê e como o ser humano se comporta. O primeiro estágio que ele vai designar como sensório motor, que é um estágio que vai do nascimento a em torno ali dos 2 anos, em que a criança não tem um desenvolvimento da linguagem. Nesse momento, em termos de moralidade, Piaget vai caracterizar a criança vivendo num estágio de anomia. E como o próprio nome diz, nomos em grego, norma ou regra, a partícula A em português aqui, a negação do que vem na frente. Então, a anomia seria uma ausência de regras, uma ausência de norma, que basicamente seria um contexto ou um período de desenvolvimento que a gente poderia chamar de pré-moral. Um segundo estágio, denominado de pré-operacional, que vai da idade de 2 anos até por volta de 7 anos, em que a criança está adquirindo a linguagem. Em termos de moral, a gente poderia designar que a criança estaria entrando no período da heteronomia, ou seja, heteros, aquilo que é de fora, externo, do outro, e nomos, que seria a regra. Ou seja, nesse caso, a criança começa, por começar a adquirir a linguagem, ela começa já a ter que obedecer a partir de um outro, a partir daquilo que está fora, no caso, um adulto. Então, a heteronomia aqui significaria esse processo de obediência às regras, obediência às normas por algo de fora. Essa heteronomia vai se consolidar a partir do terceiro estágio, que ele designa de estágio de operações concretas, em que a criança ainda tem o pensamento voltado aos objetos concretos, mas ela está, aos poucos, substituindo o monólogo pelo diálogo. E nesse processo ele vai consolidar ainda mais o processo que ele vai chamar de heteronomia. Esse estágio da heteronomia ele é interessante porque remete, por exemplo, ao uso que Platão faz na República, ao mito do anel de Giges, que já aparece, por exemplo, no historiador Heródoto, cuja tese é a de que os homens só são justos, só obedecem às regras por medo de serem castigados. Nesse mito, Platão remete à ideia do anel de Giges, que seria um anel que, movimentando ele, você poderia ser invisível para testar o grau de honestidade moral, para ver se aquele ser humano seria capaz de obedecer às regras mesmo estando ali invisível. É assim que, por exemplo, vários filmes brincam com essa ideia de testar a moralidade do ser humano no sentido de ter a tentação de poder ser invisível para verificar se ele seria honesto ou não. O quarto estágio seria o estágio de operações formais, em que, a partir dos 12 anos, ao adquirir a capacidade de pensamento formal e abstrato, o indivíduo seria capaz de pensar e deduzir as consequências das coisas, no sentido de verificar sequências causais, pensar as relações entre causa e efeito e dos acontecimentos. Nesse sentido, segundo Piaget, teríamos o surgimento da autonomia, que é basicamente, na história da filosofia, o sonho da realização humana enquanto liberdade. A autonomia seria uma obediência às normas e às regras a partir de si mesmo, como
o próprio nome já indica, autosnomia, que temos o desenvolvimento do raciocínio hipotético dedutivo, que permite ao ser humano buscar a autonomia e a liberdade. Isso tudo para tentar ilustrar para vocês as dificuldades que estão em jogo e entender o porquê nós agimos e como nós agimos. Nesse complexo drama que é o agir humano, vamos enfrentar, inclusive contemporaneamente, desafios éticos muito importantes, principalmente em decorrência do desenvolvimento tecnológico. Dramas, por exemplo, como a manipulação genética, em que já é possível a manipulação de seres híbridos em laboratório, como aconteceu na Espanha e na China, e uma série de outros desafios que o desenvolvimento tecnológico vem ampliado a reflexão, essa nova modalidade chamada de bioética, em que essa manipulação técnica, inclusive da vida, pode ser e deve ser pensada eticamente pela humanidade. O filósofo alemão Peter Sloterdijk, em debate com o texto da Carta ao Humanismo de Martin Heidegger, escreve um livrinho chamado Regras para o Parque Humano, em que ele discute a questão da possibilidade dessa manipulação genética e dos caminhos futuros de definir as regras dessas possibilidades que a técnica traria para o futuro da humanidade. Em linhas gerais, o que é importante entender é que ética e moral são elementos que vão aparecer ao longo da história da filosofia em uma série de significações em filósofos diferentes, em tempos históricos diferentes, e toda a discussão que vai ser feita é para tentar legitimar, discutir e problematizar as nossas ações humanas. Do troco errado não devolvido na padaria à decisão difícil de ter que escolher qual pessoa deverá receber um respirador no hospital, se é uma pessoa mais nova ou um idoso. Esse dilema ético perpassa toda a nossa vida humana como uma experiência efetivamente filosófica.